Fala pessoal, vamos continuar aqui nossa classe do repositório. Falta o update e o delete. Eu espero concluir hoje, então eu vou dar uma corridinha aqui, tá? Pra gente conseguir terminar. O nosso método update, isso no fundo é tiro sim, gente, tá? Rio de Janeiro aí, desculpa pelo barulho aí no fundo. Beleza, no nosso update a gente precisa primeiro resgatar nossa moeda, né, o nosso valor atual no banco de dados, atualizar esse valor e depois chamar o método save. Então aqui no nosso getCurrency a gente fez esse spec no find_one, no create a gente fez esse spec aqui no save, e no nosso update a gente vai ter esses dois specs. Então vou começar aqui pelo find_one. Então eu espero que ele chame o find_one com os parâmetros corretos quando chamar o nosso método updateCurrency. Então beleza, aqui não vai chamar só com parâmetro, né? Vai passar o nosso objeto mockData. Só relembrando aqui, a gente definiu o mockData aqui com a nossa ocorrência e um valor padrão, certo? Para os nossos testes. Então posso chamar só esse objeto aqui. E eu espero que o find_one seja chamado com a ocorrência $. Beleza? É esse aqui o nosso setup. Vamos ver se vai passar. Espero que não passe. Exatamente, não passou. Beleza? Porque não teve nenhuma chamada do nosso find_one. Então agora a gente precisa resgatar nossa moeda aqui. Eu vou manter esse return aqui para não quebrar, tá? Por causa da tipagem. Ele está esperando o retorno de ocorrências aqui. Se eu não retornar ocorrências, o nosso querido TypeScript vai reclamar. Então beleza. Agora sim ele chamou o find_one com os parâmetros corretos, como a gente esperava. Então a gente pode ir para o nosso segundo teste, que também vai ser bem parecido aqui com o nosso getCurrency, que é o que ele precisa quebrar se o find_one trouxer um resultado vazio. Esse resultado vazio aqui a gente sabe que o TypeORM traz um defined. Isso aqui, se você não souber, se você estiver usando uma classe de terceiros e quiser testar, então você testa primeiro qual resultado vai trazer esse método. Mas aqui a gente já sabe que é um defined. Então beleza. Aí aqui a gente espera isso quando o updateCurrency chamar esse objeto, mas ele não existir, beleza? Aqui a gente está esperando um internal server erro, exception. Eu vou mudar aqui um pouco, vou colocar aqui um not found exception, só para mostrar aqui que a gente pode esperar o erro exato. Decorrence mockData.occurrence not found. Beleza? Então a gente espera exatamente esse erro aqui dessa vez. Vamos ver se vai passar. Não passou. Beleza. Então para resolver isso, bastava a gente lançar o erro aqui, né? Mas aqui a gente já sabe, aqui a gente tem que mudar para ocorrência apenas, importar o nosso not found exception. Mas aqui a gente já sabe que quer retornar isso só se não tiver resultado. Então eu vou colocar ele aqui dentro logo. Beleza. Vamos ver se agora vai passar. Tirar essa vírgula aqui. Aqui um ponto e vírgula. Agora sim. Então beleza, agora o nosso teste passou. Então a gente está garantindo que ele vai chamar o find_one com os parâmetros corretos
e que, se não houver resultado, ele vai quebrar exatamente com esse erro aqui. Tá? E só para garantir aqui, ó, vou colocar aqui uma exclamação no nosso erro. E aí ele quebrou. Ele vai dizer por quê. Ele esperava esse erro, mas teve esse erro aqui. Então a gente está garantindo que é o esperado. Esse erro a gente poderia criar aqui para ele um módulo de erro, um módulo úteis com os nossos erros aqui personalizados, e usar isso aqui também aqui no nosso getOccurrence, onde mais a gente for chamar esse erro, e até que no nosso teste a gente chamaria esse método também, para não ter que ficar repetindo isso. Para caso você venha a mudar esse erro, você mude em um local só, beleza? É o que eu sugiro que se faça. Tá? Aqui a gente está ganhando tempo, que a gente está mostrando a aplicação do TDD junto ao Nest. Então não vou me ater isso aqui, tá? Para a gente ganhar tempo e conseguir concluir esse repositório hoje. Então beleza. Então aqui a gente já tem algo bem parecido com o nosso getOccurrence, mas ainda não está atualizando o valor da nossa moeda e salvando no banco de dados. Então agora eu espero que ele também chame o método save. Aqui a gente tinha feito esse setup, né, para o método save, que até então a gente estava chamando esse método apenas no createOccurrence. Então agora eu vou transferir esse setup aqui para o beforeixe de todos os testes, para que esse valor mocado aqui também sirva para o nosso update, para quem mais for chamar o save, certo? E aqui também eu vou mocar o find one. Não, pode deixar assim por enquanto. Conforme tiver a necessidade, a gente vai alterando, que aí fica claro por que a gente fez. Então aqui eu vou tirar. Eu vou garantir aqui que não quebrou nada. Enquanto está testando, eu já vou copiar esse primeiro teste aqui para o nosso update. Então eu quero que ele chame o save com os parâmetros corretos, certo? Então aqui vai ser um update occurrence. E é exatamente isso, porém a moeda tem que existir. Então aqui pode ser um objeto vazio, né? Qualquer coisa que retornar do banco de dados, ele está garantindo aqui que o find one foi chamado dos parâmetros corretos e que ele não vai quebrar porque teve um retorno aqui. Nesse caso aqui eu vou deixar claro que a gente teve o retorno do mock data. Aqui também pode ser, né? Acho que vai ficar mais claro aqui. Então beleza. Então se o find one retornou algo, a gente espera que o nosso método save seja acionado com esses dados que a gente passou no update occurrence, beleza? Aqui não tem problema ser os mesmos dados, tá? Porque por enquanto a gente não está testando se o valor alterado foi diferente do valor que existia. A gente vai fazer esse teste também. E beleza, o nosso teste não passou, porque obviamente a gente não está chamando aqui nosso método save, né? Então o que a gente precisa aqui agora é, a gente vai atualizar esse valor que a gente obteve e a gente vai salvar ele no nosso banco de dados. Então aqui a gente está garantindo que o método save seja chamado e eu espero que com isso o nosso teste passe, mas ele não passou. Vamos descobrir por quê. Parece que a gente escreveu algo errado ali. Ah tá, já até sei o que é. Isso aqui eu faço direto quando eu estou metendo Ctrl C, Ctrl V. Eu como aqui onde está fechando o nosso teste anterior. Então beleza, agora espero que ele passe. Beleza, então agora o nosso método save está sendo chamado.
E o que mais? Esperar. A gente pode também testar se o save não vai quebrar. Também é válido. Beleza, vou fazer esse teste aqui. Aqui eu acho bem improvável que o nosso método save quebre, porque se existiu algo no banco de dados e lá atrás a gente já está verificando se o valor se está mandando um valor correto, né? A gente não está deixando passar um valor, mas vai que algum programador mudou alguma validação lá atrás e deixou passar aqui um valor inválido. Então a gente espera que esse método save quebre. Podem existir outros motivos também, né? Então é sempre bom a gente validar. Então, se ocorrer do método save quebrar, eu espero também que o nosso método aqui, que aqui não é create, que é o update. Então vamos ver. Beleza, ele não passou porque o método não foi rejeitado nesse caso. Então vamos colocar o nosso save aqui no try catch. Mas pensando bem aqui, nem precisa do try catch, né? Só precisava do await aqui. A gente não está aguardando o retorno aqui do nosso save, porque o nosso save, quando ele quebra ali, ele realmente vai retornar um erro para nossa aplicação. Beleza, isso aqui já fez passar, tá? Mas eu vou botar o try catch sim, eu acho que vai ficar melhor e mais claro também. E a gente pode capturar esse erro. Aqui sim é um internal server erro, porque aí foi algum problema ao salvar lá no banco de dados. Então vai ficar melhor assim. E vamos ver se ele continua passando. Beleza, continua passando o nosso teste. Então agora, beleza, a gente garantiu que o save é chamado com os valores corretos, a gente garantiu que se o save quebrar, ele também vai retornar esse erro. E agora a gente espera que o valor retornado seja o novo valor e não o valor antigo, beleza? Então eu vou fazer um setup um pouco diferente aqui. Should be returns updated data. Então eu quero que retorne os dados atualizados, beleza? Aqui eu vou abrir mão do mock data porque eu quero deixar aqui a leitura mais clara, que a gente está recebendo do find one determinado valor. Do save a gente não vai ler o retorno do save, então tanto faz, né? Posso até botar aqui um objeto vazio. E no update currency, o que a gente espera? A gente vai passar um valor no update currency que é diferente do que já está no banco de dados. Então por isso eu quero colocar esse valor aqui, para que fique bem claro. E a gente espera, agora a gente espera o retorno desse método, né? E o nosso expect vai ser em cima dele. Então eu espero que o valor dele seja o atualizado e não o valor encontrado no find one, certo? Aqui o nosso teste não vai passar porque a gente nem está retornando nenhum dos dois. Beleza, não passou o nosso teste.
Então aqui a gente tem que retornar agora nosso result. Beleza. Então vamos ver se agora o nosso teste passa. Perfeito. Nosso teste passou. Aqui só por garantia a gente pode testar também, se colocar um aqui, se ele vai quebrar. Aí agora o nosso teste não passou. Então ele esperava 2 e obteve 1, tá vendo? Então vamos voltar para 2 aqui, já ficou bem claro, né? Então o nosso método não só está salvando, como está retornando o valor atualizado. Perfeito? Eu acredito que é isso. Acho que aqui nosso método está pronto. Acho que a gente testou 100% dele. Lembrando, pessoal, que se a gente forçar aqui, a gente vai achar mais testes para fazer, tá? Se você vê outros testes que você acha que a gente deveria fazer aqui, deixem nos comentários. Quanto mais a gente testar, melhor. Então, mas aqui tá ok para mim. Depois a gente vai rodar o nosso teste coverage aqui para ter certeza que a gente cobriu 100%. Mas por hora é isso. Vou passar para o nosso método delete. Primeiro eu vou comitar esse teste aqui. Beleza. Então vamos lá para o nosso método delete. Eu também vou chamar o find one nele para saber se a moeda existe. Que também não é o melhor dos casos, tá? Quando eu uso o Postgres, por exemplo, com o TypeORM, eu chamo apenas o método delete, que ele vai me retornar o número de colunas afetadas, e aí eu sei se deletou ou não, se existiu ou não o registro. Usando o Mongo com o TypeORM, ele retorna apenas um objeto vazio no método delete. Então eu não consigo fazer essa verificação. Se alguém tem uma maneira melhor, se alguém teve uma experiência melhor desse método delete com o TypeORM usando o MongoDB, comenta aí embaixo, me dá essa dica aí que eu vou ficar muito feliz, tá? O Mongoose já faria isso pra gente. Com o Mongoose seria melhor. Existe até uma discussão que o Mongoose é a melhor opção quando você for usar o MongoDB. Eu optei pelo TypeORM, que é mais difundido aí. E eu até tive uma experiência também num projeto anterior, onde a gente iniciou o projeto com Mongo. No meio do projeto fomos comunicados que teríamos que usar Postgres, e a gente, se tivesse usado o Mongoose, nesse caso teria tido um prejuízo de tempo muito grande, mas como a gente está usando o TypeORM, foi bem tranquilo de reverter a situação. E aí eu sigo usando o TypeORM também. Também já usei Mongoose em alguns projetos, tá? Mas vamos lá. Então aqui eu espero que retorne um objeto, o nosso find one, quando chamar aqui o nosso delete currents. Aqui o nosso delete currents vai ser só um parâmetro mesmo, USB. Seria interessante essa moeda. E eu espero que ele seja chamado com essa mesma moeda aqui. Beleza? Então beleza. Aqui, lógico que o nosso teste não vai passar, porque a gente não está chamando ele aqui. Então a gente vai chamar o nosso find one, e provavelmente só isso aqui já deve passar nosso teste. Beleza, nosso teste passou. Perfeito. É que a gente pode fazer o nosso segundo teste bem parecido também. A gente quer método save não, a gente quer que ele quebre aqui se o nosso find one tornar vazio.
Beleza, aqui é o undefined mesmo, só aqui que vai mudar, que a gente vai passar um parâmetro só. E a gente pode esperar esse mesmo erro aqui, né? Como eu falei, o ideal é que ele fosse um método que gerasse ele, para a gente não ficar repetindo tanto. Então a gente vai, aqui o nosso teste não vai passar, porque a gente não fez essa validação. Perfeito. Ah tá, lá eu já vi que ele retornou o erro, porque aqui a gente está chamando o nosso método update. Ainda bem que os nossos testes não deixam a gente errar, né? E aqui eu vou colocar essa validação. Primeiro eu vou ver se o teste não está passando. Beleza, o teste não está passando agora pelo motivo certo. Então vou salvar aqui e ver se agora o teste vai passar. Beleza, o nosso teste passou. Então agora a gente sabe que a moeda existe e a gente quer deletar essa moeda. Então agora que a gente já garantiu que a moeda existe, vamos criar um novo teste aqui. A gente espera que o método delete seja chamado com os parâmetros corretos. Não pode deletar uma moeda diferente também. Então nesse caso eu espero que o find_one retorne para a gente o objeto. Aqui eu vou aguardar o nosso método ser executado. E aqui esse expect vai ser parecido com esse find_one aqui. Mas aqui eu espero que o método delete seja chamado com esses parâmetros, né? Aqui no caso eu vou ter que mocar o retorno do delete, que nesse caso ele retorna para a gente um objeto vazio mesmo. Então no caso de chamar o delete currency, o meu repositório deve chamar o método delete com essa moeda. Beleza, o nosso teste não passou, porque aqui a gente não está chamando o método delete. Então é só fazer isso. Aqui não precisa ter retorno, porque é um void. Então aqui a nossa intenção é lá no nosso controller apenas retornar 200 ou retornar um erro. Então aqui ele não passou porque quebrou dois testes, não passaram, né? O primeiro porque aqui a gente não passou um objeto, né? Que tem que ser um objeto perfeito. E o segundo porque o nosso método delete não está mocado. Então ele não conseguiu. Então naquele primeiro teste aqui, que a moeda aqui no caso existia, ele não conseguiu depois, né, quando continuou o método aqui, espiar esse método delete aqui. E para resolver isso, a gente vai inserir ele aqui, que a gente garante também que esse método nunca seja chamado o método real, né? Então ele vai ser sempre uma função mocada. Acho que com isso aqui o nosso teste vai passar. E por enquanto é isso, né? Eu acho que mais do que isso aqui a gente poderia testar se teve algum erro aqui ao executar o delete, né? Igual a gente fez aqui, esse try catch. Eu acho que é válido. Então vamos escrever o nosso teste primeiro. Vou copiar ele do nosso update, que ele vai ser bem parecido.
Então se houver algum erro aqui ao tentar deletar essa moeda, banco de dados caiu, qualquer coisa, should be true when delete. Então aqui eu vou mocar o delete e eu espero que o nosso método quebre. Aqui eu já vejo um erro também. Foi até bom fazer esse teste, porque eu peguei esse erro, que a gente não está guardando o retorno do delete, que é uma função assíncrona. Beleza? Aqui quebrou o nosso teste, tá vendo? Agora vamos ver se o nosso teste vai passar. Não passou. Eu já sei porque aqui, porque que a gente copiou e deixou do jeito que tava. E aqui não vai ser um mock data também, aqui tem que ser uma string. Beleza, agora o nosso teste passou. Então perfeito. Acho que é isso aqui, acho que a gente já testou 100% do nosso repositório. Para garantir isso, vamos rodar o teste coverage. Então vou rodar aqui o nosso teste. Eu gosto sempre de rodar ele quando eu termino uma classe, porque ele vai rodar os outros testes também, e aí a gente consegue saber se esse teste aqui, se esses métodos que a gente alterou aqui, se não está impactando nos nossos testes anteriores, beleza? Então agora a gente tem aqui toda a nossa aplicação até agora com 100% de testes, 100% coberta. Perfeito? Se você quiser mais detalhes aqui do coverage, eu acho legal, se você não está familiarizado, é legal dar uma explorada, ver, principalmente se não tiver com 100% de cobertura, para você conseguir ver onde não está sendo coberto. Então, acessando esse index aqui, você consegue navegar, e se não tiver qualquer linha aqui que não tiver coberta, ela vai ficar em vermelho aqui, vai estar te sinalizando, e aí você pode entender o que fazer para cobrir essa linha que faltou, beleza? A gente pode abordar isso aqui em outro vídeo também, com mais detalhes. Então por hoje tá ok, a gente concluiu o nosso repositório. Então a gente pode partir para os nossos controllers. Então até esse momento você observa que a gente não fez nenhum tipo de teste manual. Você poderia estar fazendo, mas o meu objetivo é justamente esse, a gente não fazer teste manual até a nossa aplicação estar praticamente pronta, né? Então quando a gente tiver nosso controller é que eu vou fazer alguns testes manuais para validar. E isso é o legal do TDD, a gente pega uma confiança aqui no nosso código, a gente já prevê os tipos de bugs que poderiam dar. Então é lógico que quando fizer o teste manual pode ter uma coisa ou outra que a gente esqueceu, mas é legal essa confiança que a gente vai pegando aí na hora de escrever. Então por hoje tá legal, valeu aí pessoal, até a próxima.